Fala, meu segundo ano! Tudo bem com vocês, pessoal? Belezinha? Vamos continuar aí no nosso caderno número 4, porque logo aí a gente já tem prova mensal do quarto e último bimestre. Bem, pessoal, conforme eu coloquei lá no grupo, o conteúdo para a prova de vocês vai ser essa unidade número 1, que fala de comparativos e superlativos dos adjetivos. Se você perdeu a última aula, volta lá e assiste, porque eu explico direitinho qual é a diferença entre o comparativo e o superlativo, certo? Para você entender, porque em português isso é um pouquinho confuso, né? Quando você percebe que comparar tem que ter pelo menos duas coisas, e o superlativo é o topo da pirâmide, fica mais fácil de você entender aí, né? Bem, nós paramos lá na página 149, nesta parte aqui, ó, comparativos, certo? Então nós vimos, anteriormente a isso, nós vimos os comparativos, superlativos, né? Vimos comparativo de igualdade, as, né? Tanto quanto, né, o tão quanto, ou então não tão quanto, que é um comparativo de igualdade, mas que ele não é igual, quando você nega ele mostra a diferença, mas tudo isso é só para contextualizar, porque na aula passada eu disse tudo sobre isso, tá? E também o que eu vou falar agora eu já disse, mas é bom para a gente revisar. Então vamos lá acompanhando comigo, ó. Adjetivos de uma sílaba são acrescidos de ER no final. Então tá aí um exemplo, ó. High, higher, low, lower. Estamos falando de comparativo, quando tem dois, né? Então, esse que eu não marquei aí, ou que eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar de outra cor, ele vai significar o mais, né? Então, high é alto, higher, mais alto. Low é baixo, lower, mais baixo. Porém, galerinha, quando nós temos os adjetivos de duas sílabas ou mais, eu não posso colocar esse né? Eu tenho que colocar o more, quando eu quero significar mais, né, no lugar do ER, lá em cima, e colocar o less, quando quero significar menos, tá? E o than, que é o do que, nunca pode faltar, né? Então, ó, important. Então, três sílabas, portanto, eu não posso colocar o ER, eu tenho que colocar o more. More important, certo? Ou então, é expensive, três sílabas, então eu não posso colocar o ER, eu tenho que colocar more, ou então, no caso aqui, less expensive, menos caro do que. O than, o do que eu estou marcando agora, ele não pode faltar, seja quando o adjetivo é de uma sílaba, que põe o seja quando ele é de duas ou mais, que põe o more, né, no lugar do mais, e o less no lugar do menos. Em português, traduzimos os comparativos como mais que ou menos que, né? Mais do que ou menos do que, certo? Belezinha? Então, vamos agora no superlativo. Deixa eu marcar aqui, superlativo, certo? Bem, quando, né, os adjetivos têm apenas uma sílaba, que são os mais curtinhos, eles recebem o EST no final. Então, no comparativo é ER, mas no superlativo é EST. Tá aí o exemplo, ó, highest e lowest. Só que aí você me pergunta, teacher, em português, qual é a diferença do comparativo para o superlativo? O, só isso, só o. Porque quando eu tenho lá em cima higher, que eu vou marcar agora, ó, é mais alto. Lower, mais baixo. Agora, quando eu tenho the highest, é o mais alto. The lowest, o mais baixo.
Então, por isso que eu falei para vocês que em português isso é um pouquinho confuso, porque em português parece que é só colocar o O, e é. Você pega mais bonita, a mais bonita, mais inteligente, o mais inteligente. Então, em português, comparativo para superlativo, é só colocar o, ou a, ou os, as. Em inglês não é assim. Então, por isso que em inglês você precisa saber exatamente quando que é comparativo e quando que é superlativo, porque são regras gramaticais diferentes. Então, no comparativo, por exemplo, quando o adjetivo é curtinho, eu ponho Quando é o superlativo, não é só colocar o. Além do O, que é o THE, o D, eu tenho que pôr o EST no lugar do do ER. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá certo? Mas vamos continuar, que tem mais regras ainda. Adjetivos de duas ou mais sílabas, que são os mais longos, olha o que eu tenho que fazer aí. Eu não coloco o EST. Da mesma forma que lá em cima é o more ou less, aqui embaixo é the most e the least, para o mais e o menos. Percebeu a diferença? Então, ó, the most important, o mais importante. The least expensive, o menos caro. Então, ó, mais importante, more important. O mais, the most important. Menos caro, less expensive. O menos caro, the least expensive. Tá? E mais uma vez, para deixar bem claro o quão importante é saber o que é comparativo e o que é superlativo em inglês. Você não pode fugir do conhecimento gramatical, o que é um e o que é outro. Fechou? Bem, vamos lá então agora na página 150. Vejamos exemplos de adjetivos com uma sílaba. Vocês conseguem ver? Conseguem, maravilha. Então, ó, London is older than São Paulo. Londres é mais antiga que São Paulo. Então aqui eu tenho uma frase que usa o comparativo. Por quê? No comparativo eu tenho sempre pelo menos duas coisas para ser comparadas. Aqui eu estou comparando Londres com São Paulo. E aí eu quero usar a palavra velha, que é old, é uma palavra pequenininha, portanto, older. Se fosse uma palavra grande, seria more, por exemplo, bonita, more beautiful. Beleza? Vamos outra. Damascus is believed to be the oldest continuous inhabited city in the world. Então aqui eu tenho uma frase no superlativo, porque eu só tenho Damascus. Eu não tenho outra cidade. Acredita-se que Damasco seja a cidade continuamente habitada mais antiga, mais velha do mundo. Portanto, eu não estou comparando Damasco com São Paulo, ou com Londres, ou com Paris, ou com a Grécia. Ela é a mais, é a top. Portanto, old é uma palavra pequenininha, então eu tenho que pôr o O, que é o D aqui, e lá no final o EST, para ficar a mais velha, a mais antiga. Então, continuando, eu tenho aí então uma listinha de palavras, de adjetivos, por exemplo, small, clean, tall, certo? E como que essas palavras ficam no comparativo? Deixa eu mudar de cor. Smaller, certo? Opa, perdi o R. Smaller. E como que ela fica no superlativo? The smallest. Tá certo? Então, temos aí uma listinha. E junto com isso, sabe o que eu vou fazer para ajudar vocês? Eu vou escrever aqui do lado o significado dessas palavras. Então, vamos lá. Opa, small. E já não vou fazer assim porque está em cor vermelha. E vocês sabem que eu não gosto de escrever na cor vermelha. Então, small, pequeno. Né? Pequeno. Lembrando que mais pequeno não existe, né? Então é menor e depois o menor ou a menor, né?
Embaixo, clean, limpo. E é importantíssimo que vocês anotem também, pessoal, porque daí fica mais tranquilo para vocês estudarem, né? Tall, alto, mais alto, taller, ou mais alto, the tallest. Young, jovem, no sentido de novo, né? Então, mais jovem, younger, ou mais jovem, the youngest. Old é velho, ou antigo. Então, o mais velho, older, ou mais velho, the oldest. Short é baixo ou curto. Então, mais baixo, shorter, ou mais baixo, the shortest. Cold é frio. Então, mais frio ou mais frio. Warm, que é quente, né? Quente no sentido de abafado, não no sentido de estar queimando, porque aí é o hot, que vocês já viram isso. Então, tá aí essa primeira parte. Porque agora a nossa listinha, ela entra com os adjetivos que já terminam com a letra E, e aí, portanto, a gente só coloca o R no comparativo ou ST no superlativo. Então, primeira palavra aí, nice, pode ser legal e pode ser também simpático ou simpática, né? Então, mais simpática, nicer. A mais simpática, the nicest. Large, que está no sentido de grande, no sentido de extensão, de largo, né? Então, grande. Tá aí, finalizamos, portanto, a página 150, mas não acabou, porque nós ainda temos a página 151. Eu só preciso organizar aqui para que vocês vejam direitinho. Só um minutinho. Tomar uma aguinha aqui para molhar a garganta. Bem, então tá lá. Em uma frase ficaria assim. She looks nicer today than she did yesterday. Então ela parece mais legal hoje do que parecia ontem, ou ela está mais bonita, mais elegante, né? We need a larger box for the computer. Nós precisamos de uma caixa mais grande, não dá para falar mais grande, maior, certo? Continuando. Veja agora alguns exemplos em que se faz necessária a duplicação de consoante. Eu disse isso para vocês na última aula. É o nosso famoso CVC, sempre com você. Consoante, vogal, consoante. Você vai reparar agora que todas essas palavrinhas aqui, elas terminam com consoante, vogal, consoante. Ó. CVC, CVC. CVC e CVC. Então, na hora da gente usar o comparativo ou o superlativo, a gente tem que repetir a última consoante. Pode perceber isso daí. Então, wet é molhado ou úmido. O grande também pode ser big, de tamanho. O hot aí é o quente, de estar queimando mesmo, né? Fervendo. E o thin é o magro, tá? Então, mais magro, thinner, ou mais magro, the thinnest. Tá aí, terminamos mais um estilo aí. Agora nós vamos em mais um caso aí, porque nós estamos falando de várias regras, né? Então, deixa eu mudar de cor, vou colocar o laranjinha, ó. No caso dos terminados em Y, este deverá ser substituído por I, E, R. Então, vamos ver. Todos os casos aqui vão terminar em Y. Ó. Dry, lucky, easy, early, pretty, funny. Certo? Todos eles terminam com Y. Então, tanto no comparativo mais quanto no superlativo ou mais, o Y é substituído por I e só depois vai colocar o ER ou o ST, beleza? Então vamos lá, dry significa seco, não deixem de anotar aí.
Lucky significa sortudo ou com sorte. Easy, fácil, então mais fácil, easier. A mais fácil, the easiest. Early, cedo ou adiantado. Pretty, bonita. E funny, engraçado. Beleza? Então tá aí. Finalizamos também essa parte que eu vou arrumar. Aê. Beleza? E vamos para a nossa reta final aí, ó. Há, porém, alguns casos em que, mesmo com apenas uma sílaba, devemos fazer o comparativo com o more e o superlativo com o the most. Aí é a hora que começa a ficar uma encheçãozinha de saco, porque existem algumas palavras que são exceções, ó. Fun, real, right, wrong, certo? Que elas não aceitam o ER e o EST. Teacher, como que eu vou saber? É por isso que isso é chato, porque são as exceções às regras. Assim como na língua portuguesa, na língua inglesa é a mesma coisa. As exceções você precisa memorizar para não cair nas pegadinhas, né, das questões aí. Então não tem jeito, eu tenho que memorizar. Então, ó, eu não posso falar funnier e nem realer, ficaria até difícil para pronunciar, né? Writer, wronger, não posso, eu tenho que falar more fun, more real, more right e more wrong. Da mesma forma que no superlativo eu digo the most fun, the most real, the most right e the most wrong. Então essas não tem jeito, tá bom? Agora, adjetivos com duas ou mais sílabas são os mais longos. Aí não tem jeito, né? Por exemplo, careful, bored. Eu tenho que usar o more ou the most, certo? More bored, the most bored. Beleza? Vamos de novo para exceções. Repara só nisso, ó. Alguns adjetivos de duas sílabas aceitam tanto o ERST quanto a forma com more ou the most, ou seja, é biforme, tem as duas possibilidades. Novamente, como trata-se de exceção, são alguns, né? Você vai precisar memorizar quais são eles. Então tá aí, ó. Então, simple pode ser simpler ou more simple. Simplest or the most simple. Narrow pode ser narrower ou narrowest ou more narrow or the most narrow. A mesma coisa com o quite e o clever, certo? Então deixa eu só voltar aqui, porque eu estava anotando o significado deles e eu parei, né? Então, fun, divertido. Real é real, verdadeiro. Right é certo. E wrong, errado. Embaixo eu tenho o careful, que é cuidadoso. E o bored, que é entediado. Entediado. Belezinha? Então, tá aí essa primeira parte. Agora, deixa eu ir para a parte de baixo. Que aqui também a gente tem adjetivos aí, ó. Simple, que é o simples. Narrow, estreito. Quiet é o quieto. E o clever é o esperto. Belezinha? Tá aí. Show de bola. Vamos continuar então. Alguns
Ó, adjetivos com mais de 2 sílabas, os mais longos, eles só podem formar comparativos e superlativos com more e the most. Aí não tem regra, né? Não tem exceção, certo? Quando ele tem mais de 2 sílabas, aí não tem como fugir. O problema está nos de 1 e 2 sílabas, né? Então, os de 1 sílaba, alguns eles não conseguem usar o ER e o ST, e os de 2 sílabas fica também nesse meio termo. Alguns dá para usar só uma forma e tem alguns que dá para usar as duas possibilidades. Agora, mais do que isso, não tem para onde fugir. Ó. Beautiful, important, intelligent, interesting. E na outra página ainda tem mais. Exciting, advanced, significant, expensive. Você repara que todos eles têm 3 sílabas aí ou mais, né? Então vamos anotar os seus significados, porque vocês já sabem que aí é só usar o more para dizer mais e o the most para dizer o mais. Então beautiful é linda ou bonita, importante, inteligente, interessante. Ok? Vamos ver como é que fica. Ficou certinho. Vamos para outra página. Vocês conseguem ver? Conseguem. Bem, anotando. Opa. Exciting é empolgante ou animado também, né? Avançado, significante e por último o caro. Belezinha? E aí para a gente finalizar por hoje, que ainda não vai dar tempo de terminar tudo, nós temos aí, deixa eu arrumar aqui rapidinho, aí. Nós temos as formas irregulares. Vou repetir, nós temos as formas irregulares. O que são formas irregulares? Não seguem a regra, certo? A melhor maneira de aprender essas formas é memorizando. Bem, só existem essas 3. Com esses 3, que é o bom, que é o ruim, que são iguaizinhos no português, né? Tanto que não existe mais bom e nem mais ruim. É melhor e pior, certo? O único problema que eu até marquei com cor diferente é o far, porque o far, que é o longe, ele não é irregular em português, mas em inglês é. Então, se liga que good e bad também é forma irregular em português. O far não é. Então, em inglês é, então tem que tomar cuidado com o far aí. Então, deixa eu anotar o good, que é o bom, o bad, que é o ruim ou o mal, e o far, que é longe ou distante. Então, são formas irregulares, tá certo? Inclusive, no caso do far, ainda tem 2 formas irregulares, né? Pode ser further com U ou farther com A. Furthest com U ou farthest com A. As 2 formas estão corretas, tá bom? Então, ó, bom, melhor, better, ou melhor, the best. Bad, ruim, worse, pior, ou pior, the worst. Certo? Far, longe, mais longe, further or farther, ou mais longe, the furthest or the farthest. E nós paramos por aqui hoje, pessoalzinho. Chega, é bastante coisa, né? E é isso daí. Todo esse conteúdo é o conteúdo da prova de vocês, então se liga aí, belezinha? Fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa é só mandar um zap. Kisses, hugs and bye bye.